E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero fazer um vídeo aqui diferente no canal. Pra quem não assistiu, eu fiz há um tempo atrás um vídeo e eu percebi que vocês gostaram muito, reagindo a Storytubs. E vocês gostaram muito do vídeo. Eu quero fazer um outro vídeo parecido. Hoje eu quero reagir a pessoas dando dicas de estudo, métodos de estudo. Algo um pouco parecido com aquele último vídeo. Eu quero comentar um pouco sobre esses vídeos e falar aqui com vocês. Quero já falar de antemão. E eu não assisti esses vídeos, então não sei muito bem o que tá aí pra vir. Eu só peguei e vi que tava dentro do tema. E é isso. Então eu já peço que vocês deixem um like, se inscrevam no canal. Dê um apoio e fala a opinião de vocês, se vocês querem que eu continue fazendo esse tipo de vídeo. E é isso. Bora lá então reagir a esses vídeos. Tá, então vamos lá. Sejam bem-vindas a mais um vídeo nesse canal. E eu estou de volta e é oficial, o carnaval passou, o ano começou de fato. E uma das coisas que tava na minha lista de metas de 2025 é me tornar a melhor aluna que eu posso ser, realmente dar bastante atenção, focar bastante nos estudos. Eu particularmente acho que uma das coisas mais importantes da vida é você investir em você, porque a vida é sim muito instável. Um dia você tem tudo, no dia seguinte você não tem nada, mas uma coisa que independente do que aconteça, vai estar ali com você é seus conhecimentos. E falando um pouco aqui dos estudos acadêmicos, eu super acho que ele tá muito conectado ao seu sucesso pessoal. E quando o assunto é sucesso pessoal, não tenham dúvidas que eu vou dar atenção. Até porque é o que... Tá, mas o que é sucesso? Entra num... Querendo problematizar aqui, o que é sucesso? A gente entra numa discussão um pouco filosófica, né? Eu vivo dizendo a vocês, o tipo de mulher que eu mais olho e penso, meu Deus, é assim que eu desejo ser? É aquele tipo de mulher que é bonita, gentil e insana. A gente tem padrões que a gente coloca, pô. A sociedade coloca pra gente do que é sucesso. Mas, será mesmo que você precisa ser essa pessoa que tem esse sucesso? Vários seguidores, várias pessoas acompanhando, ser rica? Talvez o sucesso, eu acredito que assim, o sucesso não necessariamente é sucesso, pode ser aquilo que, poxa, eu queria pra minha vida. Por exemplo, pra mim o sucesso pode ser tá feliz, faça eu passar aperto, estando numa casa, num lugar calmo, entende? Plenamente bem sucedida. Sem meme, ser assim tá em tudo que é vision board que eu já fiz na minha vida. Tendo consciência de tudo isso, na fé de tornar o meu vision board real, olhem como eu tava esses dias. Eu fiz todo um guia de suporte de minha... Pelo menos ela tem só uma caneta, né? Diferente dos outros vídeos que a gente tava vendo, ao que parece, ela só tem uma caneta. Ajudar nessa minha jornada, onde eu montei meus planos de estudos e também fiz até uma lista de todas as dicas de vida acadêmica que eu, nesses meus 18 anos de vida, percebi que funciona comigo. E no vídeo de hoje, eu vim compartilhar tudo isso aqui com vocês. Eu amo a comunidade que a gente tem aqui na internet. De verdade, eu sinto que nós aqui somos amigas. Não tem nada que eu deseje mais às minhas amigas que positividade, uma vida boa e todo o sucesso do mundo. Então, se você tá nessa mesma vibe que eu, quer escutar algumas dicas, alguns conselhos, continue assistindo esse vídeo. Esse vídeo compartilhando com vocês a lista que eu anotei, compartilhando as minhas dicas, meus conselhos, não somente de estudos, mas tudo que é relacionado a esse ambiente, a essa parte da nossa vida. Romantizar os estudos. Eu realmente sinto que não tem como eu fazer esse vídeo e não falar disso, porque sim, amigas, estudos é uma responsabilidade e eu sei que quando algo se torna responsabilidade, a gente tem sim uma certa tendência de perder a vontade de fazer. Eu acho que toda pessoa que sonha em alcançar metas, sonha em alcançar seus objetivos,
sonha em ser uma pessoa melhor, tem que entender que essa sua vida, que você almeja tanto ter, custa a sua vida de hoje. Existem pesquisas que dizem que das pessoas que fazem metas de início de ano, apenas 20% continua fiel a essas metas até março e apenas 8% termina o ano ainda focado nos seus objetivos. Por você, seja o 8%. Eu tô dizendo isso a vocês porque essa pequena porcentagem exige muito mais do que fazer as coisas só quando você tá com vontade ou só quando tá legal. Exige disciplina e força de vontade. Mas foi o que eu disse, os esforços que você faz hoje vai valer a pena daqui a alguns anos. E os estudos são muito assim, sabe? Às vezes a gente realmente tá sem vontade nenhuma de estudar, mas a gente simplesmente tem que estudar. Então não se esqueçam disso. Mas voltando ao assunto, dando dicas a vocês de como vocês podem romantizar tudo isso, tenha um ambiente na sua casa que é seu lugar de estudo. Esse aqui é o lugar que eu já falei muito aqui no canal com vocês, mas é muito sobre isso. Tem que ter seu lugar pra dizer, poxa, seu cérebro entender, ali é lugar de estudos, agora eu vou estudar. Escolhi na minha casa de ser o meu lugar de estudos. E uma coisa que eu dou muita importância é deixar esse ambiente organizado, limpo e até bonitinho. É uma coisa você estudar na sua mesa com um caderno e uma caneta, e uma vibe muito melhor ir estudar com uma velhinha do seu lado, uma bebida e ainda um Study With Me no YouTube. A vibe, entendeu? Uma dica de uma coisa que, amiga, se você ainda não fez, faça uma pasta no Pinterest com fotos, realmente tipo um vision board, mas com o tema de sucesso profissional, colocando algumas fotos de como você se imagina ser daqui a alguns anos. E também eu amo os textinhos motivacionais do Pinterest. Eles realmente me dão motivação. Então toda vez que eu tô meio desanimada, cansada, eu vejo aquela pasta e me ajuda muito a se recordar do porquê eu tenho que fazer tudo que eu tenho que fazer. Eu amo manipular minha mente no sentido positivo. E existe uma coisa chamada método da recompensa, que é basicamente toda vez que você estiver desmotivado ou sem conseguir focar na coisa, você fazer um acordo consigo mesmo. Vou dar um exemplo aqui meio bobo, mas gente, que acontece comigo e que funciona. Às vezes, quando eu vou estudar, eu tenho muita dificuldade de focar. Eu fico 10 minutos estudando e 15 no TikTok. Péssimo. Então toda vez que eu percebo que eu tô seguindo esse ciclo vicioso, eu gosto de dar um pause e falar, calma aí, Rayane. Você vai sentar, você vai estudar e você vai focar por 50 minutos ou até pelo menos você terminar de entender esse conteúdo específico. Depois disso, você pode ficar no TikTok sem culpa. Eu amo me dar vales que só existem na minha cabeça. Nesse caso, eu tava me dando um vale TikTok sem culpa. Também um monte de vezes, quando eu tinha que estudar muito, depois que eu terminasse de estudar, eu me dava vales pra poder comer alguma comida que eu tô afim, pedir alguma coisa no iFood, vale de ir numa festinha. O método de recompensa é o tipo de coisa que me ajuda muito a me estimular a ser melhor. Um pouquinho dos estudos em si e de como é a minha rotina relacionada a isso. Bom, gente, no meu mundo, uma coisa que é realmente essencial se eu quiser estar bem academicamente é eu ter uma boa organização. Se você ainda não montou seu planejamento de estudos, amiga, eu recomendo muito. Se você sente que você é o tipo de pessoa que funciona mais com aquela coisa mais física de ter uma agenda ou um planner, anotar tudo certinho, ótimo, faça isso. Mas falando de mim particularmente, o que funciona na minha vida é o Notion. Eu sei que eu já indiquei muito ele aqui nesse canal, mas é porque, amigas, é muito bom. Ele não tem que pagar, nele você acha tudo. Tem como você ter sua agenda, tem como você fazer dele um caderno de estudos, tem como você usar a inteligência artificial pra te ajudar a se organizar. Caso você não entenda muito Notion e fique meio perdida de como ele funciona, eu vou deixar aí na tela um vídeo que talvez possa te ajudar. Não vou negar, antes de eu assistir esse vídeo eu também ficava meio perdida, mas de verdade, divas, depois que você entende, fica super simples. Eu não sei como funciona a faculdade, escola de vocês, mas falando da minha particularmente, logo no começo do ano eu já tenho as datas, os dias que vão ser as minhas semanas de avaliações, já recebo as disciplinas que vão ser estudadas, o que a gente vai estudar em cada disciplina. Esse é o tipo de coisa que me facilita muito, porque todo início de mês eu faço uma organização mensal, anoto que dia eu tenho avaliação, que dia às vezes que eu tenho que fazer uma atividade, todas as minhas responsabilidades acadêmicas. E também eu já dou uma dividida nos meus estudos. Se você ainda tá na escola, no ensino médio, amiga, se você pesquisar, existe um monte de organizações já feitas. Eu seguia uma dessas rotinas quando eu tava na escola, funcionou muito comigo. Mas assim, se você tá na faculdade como eu, a gente mesma que vai ter que fazer as nossas organizações. Gente, eu acho que a minha maior red flag quando o assunto é estudos é que eu tenho o péssimo hábito de deixar tudo pro último segundo. Isso é uma coisa que desde o final do ano passado eu estou me forçando a ser melhor, porque senão é toda vez a mesma coisa. Chega fim de semestre, eu tô surtando maluca, tendo maior burnout. Essa não é a vibe de 2025 e é por esse motivo
motivo que toda semana, normalmente no finzinho dela, na sexta, sábado ou domingo, eu gosto de pegar um tempo de sentar e realmente entender tudo que foi passado. Eu sei que fazer esse tipo de coisa é o normal de muitas pessoas. Confesso que, por boa parte da minha vida, se eu não entendia algo, eu ia meio que levando até chegar 2 dias antes da avaliação, eu tendo que saber o conteúdo de 6 meses em 2 dias. Não façam isso, não recomendo. Vamos ir nessa de um passo de cada vez e confia em mim, vai facilitar a sua vida. E os métodos de estudo que eu sinto que mais funciona comigo são fazer resumos. Eu não sei se é porque eu sou uma pessoa muito visual e tem um lado meu que gosta de deixar tudo esteticamente bonito, mas assim, gente, eu amo fazer resumo. Eu sinto que toda aquela coisa do resumo de ler, pesquisar, ver o que é o conteúdo que você tem que anotar, me ajuda muito, muito, muito a fazer a minha mente realmente absorver o conteúdo. Eu amo fazer resumos e é ótimo ter eles porque eles são, sim, materiais que ajudam muito nos estudos. Existem formas de resumo que você pode fazer, teste eles e veja qual deles você sente que é a melhor técnica de se usar. Eu sou mais o resumo normalzão mesmo, de pegar uma folha e anotar os tópicos importantes, mas cada um é cada um. Eu tenho amigas que são obcecadas por mapas mentais, que é a forma que funciona na vida delas. Segundo método de estudos, eu amo o básico. Na época da escola, teve uma fase em biologia que eu estava estudando plantas. E, gente, eu tava com muita dificuldade de entender. O método que o meu professor passava a aula, eu simplesmente não entendia nada. Então eu recorri à minha maior salvação, vulgo videoaulas. Fato nada a ver da minha vida. Até hoje, eu sou a maior master em plantas. Eu sei identificar qualquer uma, se é gimnosperma, se é angiosperma, essas coisas, por causa das videoaulas. Meu ponto aqui é te dizer que às vezes não é nem questão do conteúdo em si. A metodologia que é passada nas aulas não funciona muito contigo. Às vezes é só você escutar o mesmo conteúdo sendo passada por uma pessoa distinta. Eu gosto muito, muito, muito mesmo de videoaula. Eu sinto que salva demais. Mas uma coisa que eu também amo fazer, e eu sinto que se você é o tipo de pessoa que tem dificuldade de realmente absorver o conteúdo, eu recomendo você testar, é fazer tipo um podcast. O que eu particularmente gosto de fazer é um textinho explicando o conteúdo. Sabe esse jeito que eu faço meus vídeos falando com vocês? Eu faço áudios nessa mesma vibe. E eu fico repetindo isso, escutando o tempo todo, até eu sentir que a minha mente realmente entendeu. Se você é o tipo de pessoa que sente que também não tem muito tempo de estudar, testa fazer isso. Porque eu, enquanto eu tô me maquiando, eu coloco aquele áudio, então eu tô estudando. Enquanto eu tô no Uber, eu tô estudando. Enquanto eu tô andando, eu tô estudando. Ajuda muito você a otimizar seu tempo. É uma ótima técnica que comigo, pelo menos, nossa, funcionou super. Esses métodos resumem bem o jeito que eu gosto de estudar. Esse primeiro vídeo aqui, poxa, eu pensei que ia ser um pouco pior, pra ser sério pra vocês. Ela falou sobre, assim, o básico, relação de método de estudo. Eu pensava que talvez ia ter mais coisa pra comentar, mas não tem. Aí do que ela falou, eu concordo muito. E agora eu quero ir pro outro vídeo que eu separei mais um. A gente tá vendo aqui. Se você está precisando de ajuda em se concentrar nos estudos e saber se organizar, e você sempre ouve todo mundo dizendo que você não pode depender da motivação, que você tem que ser uma pessoa disciplinada, mas ninguém realmente explica como ser disciplinada. Então, esse vídeo é pra você. Nele eu vou passar dicas que eu aprendi com livros que eu li e também com a minha vida, assim, porque agora eu tô no 3º ano do ensino médio, então esse vídeo é perfeito pra quem tá nesses tempos de vestibular, igual eu. Qualquer dica que vocês tiverem também de estudos, coloquem aqui nos comentários, porque eu quero muito saber, eu quero sempre tá aprendendo mais pra passar o conteúdo também pra vocês. Então nesse vídeo eu vou dar hábitos, dicas de estudo, métodos de estudo, enfim, tudo que funciona pra mim, vou passar pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem. E agora, bora lá! E a minha primeira dica é: se organize. Tem algum tipo de calendário mensal e semanal também, pra você colocar nele todas as coisas que você precisa fazer cada dia da semana e organizar aquilo, estabelecer pra você objetivos claros na sua frente e ser realista também com seu plano de estudos, porque não adianta você colocar 1000 matérias ou várias matérias em um dia que você sabe que vão demorar mais tempo pra você realmente entender elas, porque isso também pode gerar uma certa frustração quando você não consegue fazer todas as coisas que você propôs pra fazer naquele dia. Então ser realista é realmente muito importante. E outra dica que eu tenho pra vocês é intercalar matérias mais difíceis com matérias mais fáceis, porque você vai passar um tempão estudando uma matéria muito difícil e aí você vai chegar na fácil e vai terminar ela assim, rapidão. Então aquilo vai gerar uma certa sensação de satisfação e dever cumprido.
Muitas vezes a gente ouve pessoas falando que a gente não pode depender da nossa motivação para fazer as coisas e sim ser uma pessoa disciplinada. Mas o que é uma pessoa disciplinada e como eu faço para ser essa pessoa? Pessoas disciplinadas são as melhores em estruturar suas vidas de uma forma que não exija força de vontade ou autocontrole. São aquelas que fazem o que elas precisam fazer mesmo quando elas estão cansadas e sem motivação. E como elas conseguem não depender da motivação? É simples, elas eliminam os estímulos para assim não praticar os hábitos. Traduzindo isso para o campo de estudo, seria basicamente dizer que quando você vai estudar e você não tá num ambiente muito favorável para aquilo, onde tem um monte de coisas para te distrair, como é o caso do celular, que eu acho que é o maior distrator no campo de estudo. Toda hora chegam novas mensagens, notificações de aplicativo. Tudo bem, você pode conseguir resistir à tentação de pegar no celular algumas vezes, mas é difícil você manter esse autocontrole quando você tem tantas interrupções. Uma hora você cede. Então a conclusão disso é que para você se tornar uma pessoa mais disciplinada, você tem que criar um ambiente mais disciplinado. Então a melhor forma pra mim de conseguir me concentrar nos estudos é separar um lugar só pra aquilo. Então, no meu caso, é a mesa que fica no meu quarto e eu coloco lá todas as coisas arrumadinhas. Mas a coisa que a gente tinha falado no outro vídeo, sempre tem um espaço separado pra estudar. O básico. Que eu vou precisar para estudar, então meu estojo, meus planejamentos, meu computador, se eu precisar de fazer alguma pesquisa. E é claro, a minha garrafinha de água. Eu comecei recentemente a beber pelo menos 2 litros por dia e foi uma das melhores coisas que eu fiz. E eu já comentei com vocês que eu sou super motivada por coisas bonitas, então se eu tiver uma garrafinha de água linda, eu vou querer cada vez mais beber água, e essa da Go Cakes é simplesmente perfeita para isso, até porque no site dá para você personalizar do jeito que você quiser, podendo deixar disciplina e foco além do espaço preparado para isso. Eu sempre procuro deixar o meu celular longe de mim, no silencioso. Acho que é interessante. E agora, eu vou passar para vocês realmente todo o meu conhecimento que eu angariei durante todo esse meu tempo, essa minha jornada como estudante. Enfim, desde o ensino fundamental até agora, 3º ano do ensino médio, último ano da escola, galera, onde fomos parar. Enfim, uma coisa que eu aprendi durante todo esse tempo e que eu continuo aprendendo e que eu continuo aprimorando são métodos de estudo e horários de estudo. O método de estudos que todo mundo ouve falar, que todo mundo conhece, que eu usava, é o método Pomodoro. Ele é basicamente o método 25 e 5. Você estuda por 25 minutos, pausa de 5. Estuda por 25, pausa de 5. Pra mim, não funciona muito, porque eu sou uma pessoa que quando começa a estudar, entra no flow, assim. Quando eu entro no flow, eu não consigo parar mais. Vou lá, e aí eu tô estudando e não vou parar até eu conseguir entender, sabe, a matéria. Então eu fazia o método de 1 hora de estudo, 10 minutos de pausa. 1 hora de estudo, 10. Sim, ó, esse é o que eu faço também. Eu acho que é o que mais dá certo. O método Pomodoro não é só 25, 5 minutos de pausa. Tem várias variações dele. 10 minutos de pausa, onde você aumenta o tempo de estudo e o tempo de pausa também fica maior. Pra mim funcionava melhor desse jeito, porque como eu falei, eu não consigo parar durante meus estudos. O método que eu uso agora de estudos pra mim e que funciona melhor assim, é eu, em vez de ter lá um cronômetro de 25 minutos ou de 1 hora, eu colocar no meu computador um cronômetro. E ele vai cronometrar o tempo que eu vou ficar em tal matéria. Então eu não vou ter um tempo limitado pra fazer ela, mas eu vou estar sabendo, tipo, por quanto tempo que eu estou fazendo aquilo, pra ver se estou gastando mais tempo do que eu deveria, se eu tinha que ser mais rápida fazendo aquilo. Então eu separo em tarefas em vez de tempo. Então quando eu cumpro aquele conteúdo, quando termino de estudar ele, eu posso tirar um tempinho de descanso. Muito importante quando a gente tá estudando a gente lembrar de comer, porque eu lembro que tinha vezes ano passado que eu ficava a tarde inteira estudando e simplesmente esquecia de comida, ou se não pegava a primeira coisa que tava na minha frente, comia e voltava a estudar, entende? O que não é bom. Então usar esse seu tempo de descanso pra ir na cozinha fazer alguma comida saudável pra você comer. Esses dias eu tô comendo pão com frango misturado assim com requeijão e alface. E fica muito bom, gente. Fica tipo um patê de frango. E eu gosto bastante. Esse tempo de intervalo também é muito bom para se você quiser fazer uma meditação lá, se você tá se sentindo muito estressado com os estudos. Enfim,
meditação sempre ajuda. Outra coisa muito importante são horários de estudo. O horário que você vai começar a estudar e o horário que você vai terminar de estudar. Estabelecer esse tempo pra você não ultrapassar dos seus limites e realmente conseguir fazer outras coisas da sua vida que não seja o estudo, mas que também você consiga fazer todo o estudo que você precisa e que você é capaz naquele dia, porque não adianta também a gente colocar mais coisa do que a gente consegue e a gente ficar super cansado e exausto. De o melhor mesmo a gente priorizar a nossa saúde mental. Terceiro ano do ensino médio é um pouco difícil de fazer isso, mas assim, eu estou tentando, estou na jornada, então isso aí é basicamente o meu horário de estudos que eu tô usando agora, mas assim, tem dias que não é exatamente desse jeito, tem dias que eu passo mais tempo estudando uma matéria, menos tempo estudando uma matéria, tem dias que eu não vou pra academia, mas enfim, isso daí é a estrutura básica, com o horário de começar e o horário de parar de estudar. Então, estabelecer horários de estudos com pausas. Outra coisa muitíssimo importante é a academia. Academia ou qualquer outra forma de exercício físico que você goste, seja pilates, dança, enfim, possibilidades infinitas. O que você gosta de fazer pra realmente mexer o seu corpo? Eu gosto de ir pra academia e eu acho muito bom, porque às vezes eu tô meio estressada no meu dia, às vezes eu tô com muita coisa na minha cabeça e tirar um tempo pra realmente mover meu corpo e me tirar daquele ambiente de estudos é realmente muito bom pra descansar a mente, sem falar que minha personal vive corrigindo a minha postura, porque eu tô sempre tipo com postura errada, porque a gente fica estudando por tanto tempo e a nossa postura começa a ficar toda errada. Outra coisa muito importante que eu vou entrar dentro dela agora é que prestar atenção nas aulas. Eu costumava achar que o meu tempo da escola era meio sem uso porque eu não conseguia realmente prestar atenção no que os professores estavam falando e eu sempre ficava aquilo na minha cabeça, tipo, eu não consigo. Mas eu nunca tentava realmente tentar prestar atenção e fazer o meu tempo lá durar em vez de eu ter que estudar tanto tempo à tarde. O que eu comecei a fazer é, eu sentava no canto da minha sala. Imagina que tem 60 alunos, então o canto da sala é muito longe do quadro. E por eu ter problema de visão, eu tenho 8 graus, eu não enxergava o quadro direito. Então, tentar entender a matéria de um professor sem conseguir enxergar o quadro é um problema, galera. Então eu comecei a chegar mais cedo na escola pra eu conseguir pegar lugares melhores, assim, no meio. Eu finalmente estou entendendo história graças a eu começar a fazer várias anotações durante a aula de história. É uma coisa que eu amo. Realmente faz eu conectar as matérias, os tópicos todos juntos e eu anoto o que o professor pede em caneta e eu escrevo as minhas anotações extras em lápis. Então, ver um com o outro e as coisas que eu tenho extra pra complementar o que o professor pediu pra escrever. E bom, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero que... Bom, esse foi o vídeo. Eu queria estar reagindo um pouco a essas dicas e também mostrar pra vocês muito do que elas falaram aqui é o que eu falo aqui no canal. É muito sobre isso mesmo, sobre essas dicas e sobre isso que foi falado. E planejar um local de estudo, ter horários para poder estudar, para você não enlouquecer, se alimentar bem, ter uma rotina de também ir na academia e fazer um exercício, tudo demais. É isso. Obrigado, se inscreva no canal. Até a próxima. Valeu.